Boa tarde, pessoal. Mais um indicador aí para vocês experimentarem. Esse eu dei o nome de tendência com escadinha. A única diferença desse indicador para o média móvel com escadinha é que eu inseri uma média principal para mostrar os movimentos de tendência. Eu não vou criar layout, mas eu vou fazer aqui o passo a passo para inserir indicador e coloração. À medida que eu for inserindo, eu vou explicando alguns detalhes que tem no menu do indicador. Entre eles, o principal seria a coloração. Eu criei duas colorações dentro do mesmo indicador. Uma para vocês inserirem no preenchimento, que é na nuvem, e outra para modificar a coloração dos candles. Então, vamos inserir o indicador, tendência com escadinha, um nome bem infantil, né? Bem fácil de lembrar. Ele, assim como o indicador de escadinha, ele é pesado, ele demora um pouco para carregar. E ainda mais que eu estou no gráfico de 3R no dólar. As configurações dos degraus da média são as mesmas configurações que eu passei no vídeo anterior. Quanto maior for o período que vocês escolherem, maior terá que ser o desvio aqui no menu, porque é desvio com base no preço de fechamento. Então você vai colocar um desvio aí num gráfico de 15 minutos, 30, 60 diário, essa escadinha praticamente vai sumir. E o contrário também, se você colocar um desvio muito alto, que vocês possam usar num gráfico muito alto, vai sumir também num gráfico de período bem menor, principalmente dólar, que é 3, 4R, né? Aproveitando já, mostrar aqui, o menu tá cheio, né? Eu não criei, ou melhor, eu não deixei a opção de voltar à coloração original, vermelho e verde. Eu criei ele com as colorações azul e amarelo, como eu falei no último vídeo. Mas aqui tem a opção para vocês mudarem a codificação via código RGB, do mesmo jeito que eu ensinei no vídeo anterior. Período escadinha é a média da linha azul, da escadinha. Período média é o período da média de tendência, a sinalização de tendência. O tipo é qual região do candle que vocês querem que faça o cálculo, abertura, fechamento, máxima ou mínima. O desvio, como eu expliquei agora, cada degrau é desviado de acordo com a porcentagem que ele anda acima ou abaixo da abertura diária. Então 0,04% do preço atual do papel. Coloração do candle. Quando eu inserir a coloração, será a coloração que deve ficar na nuvem. Eu configurei
para plotar coloração amarela quando a escadinha estiver abaixo da média e azul quando a escadinha estiver acima da média. Então você vai ter uma nuvem sólida praticamente. Vocês vão ver que é muito mais fácil para visualizar a tendência mesmo com os rompimentos falsos que ocorrem durante o movimento. Cor de alta e cor de baixa eu já expliquei. E média aritmética, caso vocês queiram usar no cálculo média aritmética ao invés de média exponencial. Esse cálculo é somente para a escadinha. A média amarela não modifica. A média amarela eu estou usando... Deixa eu ver aqui. Eu estou usando uma média aritmética, que é uma média que filtra melhor os movimentos. Agora eu vou inserir coloração. Inserir regra de coloração. Tendência com escadinha. Vou inserir nos candles. E no indicador. Aguardar carregar. Quase 15 segundos para inserir. Agora vocês têm aqui. Deixa eu pegar um lugar mais limpo. Escadinha acima da média, azul. Escadinha abaixo da média, amarelo. O candle está seguindo o mesmo padrão. Agora vocês vão clicar com o botão direito em cima de qualquer candle, virem propriedade de tendência com escadinha e em coloração do candle colocar sim. Ok. O que vai fazer? A coloração do candle é com base na média de tendência. A coloração da nuvem é com base na escada acima ou abaixo da média de tendência. Vocês podem observar a demora no carregamento da coloração. Eu vou deixar. Dar um zoom para vocês terem noção da coloração na nuvem. Se for aumentar, eu esqueci de falar, mas vocês viram também, né? Aqui, ó, está com desvio de 0,04%. Esse seria o desvio do degrau. Qual que é a intenção de fazer esse indicador e uma ideia de como utilizar? Eu fiz a coloração, eu criei uma coloração com base no que eu estava pensando para usar ele, só que fica um gráfico muito poluído, fica ruim de ver, cansa um pouco a visão. Então eu acho que é mais simples tentar explicar como seria a melhor maneira de usar o indicador do que deixar um gráfico colorido aí, uma imagem poluída que cansa um pouco a vista da gente, né? Mesmo porque vocês têm excelentes sinalizações de movimento, né? Não tem muito o que falar. Mas os pontos mais assertivos para a entrada nesse indicador seria na venda
quando a escadinha estiver abaixo da média maior, porque a escadinha nada mais é do que outra média. A única diferença é que eu fiz a plotagem com degrau para mostrar regiões de valores onde pode ocorrer mudança do movimento. Então, geralmente, quando o preço começa a patinar, ela fica mais lateral, sinalizando que pode haver uma correção ou uma mudança de movimento. A ideia principal desse indicador seria essa. Então vocês veem que nesse movimento aqui teve excelentes sinalizações de regiões de retração e final do movimento, onde ocorre aquela sujeira toda, né? Mas o principal seria o que eu falei, tentar fazer entradas em regiões onde a média de escadinha mostre consolidação ou acúmulo e que ela esteja sinalizando que o movimento está indo a favor. No menu eu usei para a média de tendência período 72, porque eu vejo que tanto no índice quanto no dólar essa média é muito respeitada e ela mostra com mais clareza os movimentos maiores do preço. A média de escadinha é um valor conhecido por todos, né? Média 17, mas vocês podem também modificar de acordo com o que vocês gostam de usar, colocar 200 períodos com 20, 305 com 34, aí eu deixei aberto para vocês escolherem como achar melhor. Só lembrar, se vocês mudam o valor do indicador, e querem que a coloração siga o mesmo valor, vocês têm que clicar com o botão direito nos candles e em propriedade da coloração também modificar os valores tanto da média escadinha quanto da média de tendência. A não ser que vocês querem usar um valor maior no indicador para ver um movimento ainda maior e deixar nos candles um valor menor com uma tendência mais curta para ver ela dentro de uma tendência maior. Isso também é válido e aos que têm mais experiência vão saber como utilizar esse tipo de configuração. Vocês podem ver que movimentos limpos, o candle pode dar sinal falso, mas a nuvem não vai te deixar sair do trade. Mais uma pernada para cima. É claro que em algumas regiões de acúmulo isso fica um pouco bagunçado, e se vocês quiserem, mesmo percebendo que o preço não está rompendo topo anterior e não está rompendo fundo anterior, quiserem fazer scalps curtos, é válido, mas aí depende de perícia e de tempo de gráfico, né? Não adianta você tentar na sorte querer fazer um scalping. O mais inteligente seria aguardar um rompimento de fundo
com uma boa sinalização. Já falei sobre esse tipo de plotagem aqui. Fica fazendo zigue-zague, que mostra que é uma região de muita troca e dá um movimento muito bonito. Então fica a gosto de cada um a maneira como vai usar o indicador. Bom, vocês podem ver que o movimento é limpo. Algumas regiões pequenas de acumulação, sem muitos sinais falsos, mas sempre seguindo o lado que está a linha mais fina, a linha da escadinha, né? Aqui teve o que vai ocorrer normalmente. Os mais afoitos podem querer pegar um movimento bonito assim. Vai ocorrer circunstâncias onde você vai ter bastante desse tipo de sinal aqui, ó. E ainda mais depois do movimento um pouquinho maior, talvez vocês caiam do cavalo. Sinais falsos da coloração, né? Aqui é a mesma coisa, ó. O candle pintou de azul, mas a escadinha continua abaixo. Não quer dizer que é 100% de certeza que esse preço vai continuar o movimento anterior, que aí é uma região de retração. Mas é mais seguro você seguir um movimento que se iniciou, que formou uma banda bem larga, do que você acreditar que do nada esse preço vai explodir para cima. Não é impossível, isso acontece direto, mas seguir tendência é mais garantido, né? Aqui mesma coisa, ó. Escadinha abaixo, o preço lateralizou, deu sinal de compra, mas a média menor, a média de 17, e ainda continuava abaixo de 72. Eu vou colocar em gráficos maiores para mostrar que é necessário mudar a configuração. Vou para 1 minuto primeiro. Um minuto. Continuo com a mesma porcentagem. Olha que movimento bonito. Nenhum sinal falso, né? Regiões de retração bem sinalizadas. Aqui até uma retração maior. Parecia que tinha acabado o movimento. Mais uma pancada, um candle aqui de agressão. Outro sinal, outro sinal. Pessoal que gosta de entrar na retração podem configurar aí para média 42 também, que é uma média que é bem respeitada. As configurações são muitas que se pode fazer, né? Gráfico de candle, você já sabe que o stop é um pouco mais caro, mas para quem já está acostumado já sabe como utilizar ele. Se querem stop mais curto, Renko. Ainda está plotando a escadinha, ainda está mostrando as regiões de retração. Vou mudar para 5 minutos.
Aqui já praticamente sumiu a mini escadinha, né? Eu vou fazer, vou aumentar o período dela ou deixar assim, aí é do gosto de cada um, mas vou fazer a modificação só para facilitar a didática aí, quem quiser sempre acompanhar o gráfico com os degraus para mostrar as regiões de retração. Eu vou colocar em 0,08, vou testar. Modifiquei errado, né? Modifiquei a coloração. Indicador, desvio. Bom, pela coloração já vi que não teve muita modificação. Posso deixar assim ou posso aumentar para ter uma sinalização melhor dessas regiões. Vamos experimentar com 1%. 0,1 na realidade. Aumentou um pouquinho mais. Aqui já está mostrando bastante. Agora sim, mudar da coloração. Mas não foi mudado. Onde será que eu mudei? Depois, na hora de assistir o vídeo, eu vou ver o que foi que eu mudei. O Edu aí que gosta de gráfico de 5 minutos, é uma boa coloração para explorar o seu gráfico favorito aí, né? Sempre lembrando que o gap mata o início do dia. É um pouquinho mais difícil aí para quem gosta de gráficos maiores, ter que aguardar o preço retornar às médias, né? Ou usar a média real que eu criei e está aí na área pública. Você vai ter o movimento desde o início do dia. É uma ideia, pode ser testado ao invés de usar a coloração que é do indicador, usar a coloração média real com o mesmo período que está configurado no indicador. Aumentar o gráfico para 15. Quanto maior o gráfico, mais fácil, mais rápido de carregar, né? ,180 graus praticamente aqui. Preço despencando a todo vapor. Não dá tempo nem de plotar a escadinha. Pessoal do Swing Trade, também uma excelente coloração para entradas. Vou mostrar, para não ficar muito longo, vídeo. Vou mostrar o índice. Já vai ter mais uma calibragem para fazer. A porcentagem do índice é diferente da porcentagem do dólar.
Tem um pouco de degrau ainda, mas se desejarem para ter um desenho mais explícito aqui numa queda brusca, aumentem o desvio. 15 minutos mostrando o compra até agora. Aqui tivemos um triângulo, né? Mais uma tentativa aí de ficar acima do topo anterior. 5 minutos. Uma salada já complica. Região de indecisão, vocês veem que normalmente os movimentos são mais limpos, mas devido à atual circunstância, mercado e política, os candles estão ficando malucos, né? No Renko 8R, gráfico rápido, vamos ver se tem que diminuir o desvio. Já começou a pesar. Tem muito mais candles para calcular tanto a plotagem quanto a coloração. Bastante ruído. Os movimentos já conhecidos, né? Agora eu vou fazer uma modificação, só para vocês terem noção. Vou fazer via editor. Eu vou colocar a média com 200 períodos e a escadinha com 34 períodos. 34 mesmo. 10 segundos depois, aí está. Escadinha 34 períodos, mostrando regiões de retração, ou regiões de acúmulo, ou regiões de briga. Talvez não fique claro para alguns por que escadinha. Por que a ideia da escadinha? Porque a ideia de copiar os movimentos do indicador High-Low. Se o preço tem um movimento direcional, então a escadinha ela é criada degrau por degrau, de maneira assim, sem nenhum desvio da plotagem, que seria a plotagem perfeita, né? Degrau a degrau. Se há um movimento contra esse movimento limpo, ela vai plotar do mesmo jeito, porque o tempo está passando, só que ela não vai mudar, ela não vai criar o próximo degrau. Isso significa principalmente que o preço subiu, ficou dentro dessa região, tentou de novo, ficou dentro dessa região. Se a escadinha ficar lateral, quer dizer que o preço não está evoluindo, quer dizer que é uma região de lateralização. Há uma força
contra o movimento que estava fazendo. Então é por isso que nas regiões onde o preço faz uma correção ou ele muda a tendência, normalmente há brigas aqui entre compradores e vendedores e a linha vai ficar lateral porque não tem um movimento de continuação de tendência, não tem um movimento de reversão da tendência. Se o preço cair, ela vai começar a fazer degraus ao contrário. Se o preço fica preso dentro de um range, ela vai sinalizar que o preço está dentro de um range que não há evolução. Começou a subir novamente, você tem sinalização que o preço está andando. Começou a ficar lateralizado, novamente uma região de briga. Quem tem book aí na plataforma, aqui na lateral, as plataformas mais caras, fica bom usar o book aqui, porque você vai ver o acúmulo no book e a linha lateral. Você vai ver regiões de defesa e a plotagem começa a ficar lateral, você vai perceber que ali é uma região de muita briga. Então, o pessoal que tem o book, usar o book mais o indicador fica mais assertivo. Isso para tomar decisão. Não quer dizer que o preço vai reverter, não quer dizer nada disso. Só que se você percebe, o pessoal que trabalha aí com agressão, que se uma região de muito acúmulo no book é rompida, você vai ter mais algum movimento com força e com rapidez, que é o que aconteceu aqui, né? Movimento mais direto. Teve um falso movimento de rompimento do fundo, que sempre ocorre, e o preço estoura para cima. Novamente acumulação e assim por diante. Quem é seguidor de tendência vai ficar de olho na nuvem e aguardar a melhor oportunidade para entrar a favor da nuvem. Diário, eu não olhei ainda como fica, mas tem que aumentar bastante o desvio, né? Porque aí praticamente ficou a média 17 e 17 não, né? 34 e 200. Vou aumentar o desvio aí para 3%. 0,4 não vou nem apagar porque não faz diferença nenhuma. 3% ainda é pouco. Não, não é pouco não. É que aqui teve um movimento muito rápido. Mas aqui para trás já está bem desenhado. Poderia ser até menos. Olha como a média de 72 é bem respeitada, né? Tanto como suporte como resistência. Passeando em cima dela. 72 não, aqui tá 200. Eu vou até colocar ela de 72 para fazer esse comparativo. Vou deixar 72 com 34. Agora sim, ó, retorno à média, uma regiãozinha de indecisão nela, rompeu, fez movimento. A 34 também é uma média que é bem respeitada pelo preço.
preço retorna da nuvem, vai, retorna, sobe, retorna, sobe. Quer dizer, você usa uma primeira média que é bem respeitada, uma segunda que também é bem respeitada como região de stop. Teve o retorno para dentro dela, tentou subir, não conseguiu, veio na de 72 para mudar o movimento. Então, retração, sinal, veio parar na média de 72, deu sinal de venda de novo, rompeu, formou o pivô e continuou o movimento. Então fica a gosto de cada um como vai usar essa média. Ela voltou para desvio de 4 porque desvio de 4% é o valor original que eu deixei nele. Como eu fiz a modificação pelo editor, ele retorna ao valor original. Eu tinha colocado, vamos ver, com 2%. Gráfico diário com porcentagem é complicado, né? Vamos ver o gráfico de 60 minutos. Aí já é um valor alto. Tá com 2%. Vamos voltar para 0,5%. 0,5. Meio por cento. Aí, ó, ficou legal, né? R$ 72 com 34, bateu, comprou, entrou. Aqui já não daria, que tem um gap, né? Bateu, comprou, entrou, comprou, estopou, mudou o movimento. Vocês veem como eu mudei os valores do indicador pelo editor, volta tudo à configuração original, ou seja, os candles estão com a mesma coloração da nuvem. Clicar no botão direito, vocês vão ter esse problema porque vocês não vão mexer pelo editor. Cada vez que vocês configurarem, vai ser só o indicador ou só o candle, né? Então, propriedade, coloração do candle, sim, ok. Amarelo abaixo, azul acima. Vou deixar o link na descrição. Não vou compartilhar o layout porque é um indicador simples. As configurações são bem simples também, estão bem sinalizadas, né? Período de escada, que é da média menor, período da média de tendência, o tipo vocês escolhem. Eu gosto de usar fechamento, algumas pessoas gostam de usar abertura, aí vai a gosto. Quem gosta de usar abertura, o que pode acontecer? Às vezes um candle expressivo, ele foi aberto acima da média e ele fecha com um movimento muito grande abaixo da média. Apesar do candle ser expressivo de queda,
ele vai pintar de azul porque a abertura dele foi feita acima da média. Então por isso que eu não gosto de usar abertura. Muita gente gosta da abertura para filtrar melhor colorações de indicadores. Alguns indicadores ficam bom, outros não ficam tão bom assim. O desvio é a porcentagem de cada movimento do degrau, a porcentagem do fechamento do candle, ou seja, a porcentagem do preço do papel. Eu coloco agora tudo em porcentagem porque índice com 100 mil, dólar com 5, ações com 10, com 2, então fica difícil. Se eu colocar aqui em ticks, eu colocar o 100 pontos do índice, aí no dólar você não vai nem enxergar degrau, não vai enxergar nada. Então a porcentagem em cima do valor é muito mais simples, muito mais fácil de configurar. Coloração do candle, não esqueçam, sim, quando vocês inserirem a coloração, ou se preferirem usar a coloração da nuvem, mas vocês veem que o amarelo foi parar lá em cima, na região de compra, não é legal. A sinalização da nuvem é boa só para vocês verem tendência. Cor de alta, codificação RGB, eu já expliquei no vídeo anterior, aqui também. E se quiserem transformar a escadinha em média aritmética, é só clicar em sim e aplicar. Beleza, pessoal? Espero que ajude bastante. Vou deixar calibrado com as médias que eu gosto, 72 e 17. Vocês modifiquem de acordo com o que acharem melhor. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.